Vamos começar nosso trabalho, né? Silene vai fazer a explanação do Evangelho e nós vamos fazer a prece para Jesus, né? Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos juntos ligar o nosso coração e nosso pensamento. E vamos agradecer ao Mestre, amigo Jesus, por gratidão de tanta oportunidade que nos dá, principalmente a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui nesta casa bendita, onde aqui, Senhor, através do seu amor, possamos receber a fortaleza e para conseguir vencer as nossas próprios defeitos, para conseguirmos amenizar as nossas dificuldades, porque sabemos que você está sempre junto conosco, não desampara nem um minuto, e que esse seu amor está sempre cuidando de nós. E com os nossos mentores amigos e amorosos, e nosso anjo guardião, possamos, Senhor, pedir que rogamos que leve essa vibração de amor que aqui sentimos nesta casa aos nossos lares, juntamente com os nossos familiares e todos os amigos que aqui estão. Que nesta tarde, Jesus, possamos receber com o coração cheio de amor os teus ensinamentos. Cuide de nós, Senhor, todos os momentos da nossa vida. Cuida dos nossos passos, para que possamos sempre estar no caminho do bem. E assim, Jesus, como forma de agradecimento, de gratidão mesmo, vamos recitar a prece que um dia ensinou a todos nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixe, Jesus, cair em novas tentações. Livre, Senhor, de todo mal, que assim seja, porque Tu és o poder e a glória para sempre. Obrigada, Senhor. Envolva a nossa querida irmã Silene, para que ela possa, através do seu coração, do seu amor, explanar o Evangelho desta tarde. Que assim seja. Boa tarde para todos. É uma alegria estarmos juntos. Esses dias nós recebemos um momento bom, que é que eu me manda todo dia, graças a Deus. E veio uma historinha muito interessante de uma moça que trabalhava durante o dia e estuda fazer faculdade à noite. E ela pegava o último ônibus que levava para casa dela. E naquela noite, os colegas que foram descer, ela foi a última, porque o ponto final do ônibus era perto da casa dela. E quando chegou próximo à casa onde ela tinha que descer, no ponto, estava tudo escuro, tinha acabado a luz. E ela ficou meio assustada, porque ela não enxergava nada e tinha que atravessar um bosque. Ficou meio preocupada. E o ônibus parado. Ela desceu, o motorista ela nem conversava com ele, era só boa noite e obrigado, não tinha assim intimidade nenhuma. Mas quando ela desceu e atravessou para entrar no bosque, o motorista deu uma buzinada e ficou ali parado, com os faróis acesos para que ela pudesse enxergar, atravessar o bosque. E ela foi correndo, atravessou o bosque, e quando ela entrou na casa dela, fechou o portão, ela fez um tchau para o motorista virou e foi para o ponto final, apesar que ele estava cansado, né, do trabalho dele o dia inteiro, tantas horas no volante, mas ele fez esse favor para ela, sem ela pedir. Então, eu resolvi fazer com vocês
uma conversa a respeito do dever, porque atualmente a gente só pensa em direitos, né? A moçada, o pessoal, todos os direitos deles. Ninguém lembra do dever. E o dever moral, que é o que nos importa aqui, no capítulo 17, é estudado por Lázaro, Paris, deixa eu ver aqui o ano, acho que é 1863. O Lázaro conta que o dever, ele é uma obrigação moral nossa, conosco mesmo e com toda a humanidade. O que vem a ser o dever? O que é o dever? A gente pode falar assim, dever são as coisas, as regras que a gente tem que seguir, né? Que seguir. Mas o que vem a ser essas regras? Como que eu vou medir essas regras? E realmente, se a gente analisar, a gente vai ver o quê? Aquele homem, desse exemplo que eu contei para vocês, ele podia ter, simplesmente estava cansado, virado a esquina ali e foi embora, pôr o ônibus na garagem, tudo bem, mas ele não. Ele fez mais do que a obrigação dele. Dever é isso. É você se importar com o bem-estar do outro. Isso daí está diretamente relacionado com a evolução moral e espiritual da pessoa. Por que uns são mais educados, sabe que tem gente doente, é aquele que corre, que vai, que visita? Como é que a gente pode analisar isso daí? Né? É bem isso, é o galardão que a gente tem na nossa condição moral. A nossa percepção está além. Eu vou fazer aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Quando eu chego nessa intenção, eu já estou trabalhando o dever do meu coração. Porque eu sei que eu tenho que ir até certo ponto. Agora, quando eu vou adentrar as possibilidades do outro, a obrigação do outro, eu tenho que parar, porque eu vou atrapalhar. Então, é bem nesse sentido que a gente tem que ter em mente, né? Porque Lázaro coloca aqui nessa mensagem que Deus deu a dor para todo mundo igual. Todos, é rico, é pobre, é velho, é moço, está submetido a essa, vamos dizer assim, essa educadora moral de cada criatura, que é a dor. A dor é que faz você, por exemplo, ajoelhar e falar, não sou ninguém, tenho algo mais forte do que eu e vou rezar para essa bênção, esse espírito, essa força, né, me auxiliar. Então a dor é igual de todo mundo. Agora, a obrigação do dever vai depender de cada um, né? Muitas vezes a gente tem uma oportunidade de fazer um bem, mas o outro foi lá na frente, me convidou, mas eu não estou afim, né? Só que eu sou responsável por toda a negativa que acontecer para o próximo, pela falta vamos dizer assim, de ajuda que eu e ninguém naquela hora. Eu não fiz mal, mas também eu fiz o bem, isso também é errado. Demonstra a inferioridade moral da criatura. Então ele fala aqui, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo, quer dizer, ao contrário, com as atrações do nosso interesse e do nosso coração. Muitas vezes eu passo por cima das responsabilidades que eu tenho por causa de interesses materiais, né? E por causa que eu esqueço os problemas do coração, dos sentimentos. Então é bem isso. Eu só vou ficar ali firme com aquela responsabilidade se eu tiver no meu coração, no meu interior, essa força moral me auxiliando, que é o dever.
de fazer. No fim a gente acaba assim, faça para o outro o que você gostaria que o outro te fizesse. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e é brando, pronto a dobrar-se nas diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. Olha, queria fazer isso, mas não posso. Não é isso? Está falando aqui? Inflexível nas tentações. E a gente é tão nobre, né? Amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã. Não é assim que a gente faz? A preguiça está lá, nós somos irmãos preguiçosos. Preguicite aguda, eu vou falar para a minha mãe. Outra coisa que ele fala aqui, ó. O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém que transponha por relação a vós. Eu acho que tem que prestar bastante atenção de não se instruir nas vidas alheias, de não ser indelicado, né? Muitas vezes a gente é indelicado, a gente não é que não faz por mal, mas ultrapassa os limites do bom senso. O dever engaja também no bom senso. Se a gente for ver, engaja em tudo. Dever e direitos. Eu tenho direitos, mas também tenho deveres. Não é só direito. Se eu estou sozinho, tem uma história que fala assim, fulano está sozinho, estava no barquinho, foi à deriva, conseguiu nadar até numa ilhazinha lá, estava sozinho naquela ilha, fazia o que ele queria. Aí ele pegou lá umas madeirinhas, um facão que ele tinha levado na cintura, ele fez um barraquinho lá, cobriu com as folhas de sapê e tal. De repente apareceu um outro, que também foi a deriva. Tinha uma alegria, ele chegou, só que ele foi dividir. Para dividir tem que fazer leis. Ó, só que é meu, não é seu, você faz parte para você aqui. Já foi dividir as coisas. Imagina comigo, a gente tem milhões de pessoas, né? No Brasil, são desses daqui. Então, tem que ter regras. E o dever de cumprir as regras, direitinho, como está escrito aqui. Então, é uma coisa que a gente tem que analisar. O que eu estou fazendo? Até na minha casa. Eu tenho meu quarto, o meu filho tinha o quarto dele, então a gente tem regras, ó. Tá? O teu dever qual que é? Você pega as tuas roupas sujas, você põe aquelas naquele balde e tal, então tem regras. E as regras são para ser cumpridas, são deveres nossos. E, ó, eu tenho direito do quê? De sentar à mesa para comer, mas eu tenho dever de lavar minha louça para for usar. Então é bem assim. Tudo na vida, se a gente analisar, tudo na vida tem deveres e direitos. Tudo. Obrigações nossas. Quando a gente abre o coração para auxiliar o próximo, aquilo já nem se torna um dever, você sabe que aquilo é um dever. Nas primeiras vezes sim, mas depois se torna o quê? Aquilo é nosso, é um exercício que eu fiz até uns tempos atrás, mas hoje eu faço de coração. Eu não vou mais analisar, não vou mais pensar, eu vou abrir os braços e vou trabalhar. Assim. As primeiras vezes que eu vinha para Candé, eu vinha só de quarta-feira à tarde, logo que eu vim em São Paulo. Aí
Chegava segunda-feira, eu já estava queimando a cabeça, o que eu ia falar, tal, né? Preparando. Quando eu saía daqui, pegava a estrada e falava assim, ai, graças a Deus, já fiz minha obrigação. Obrigação, olha só. Hoje, eu venho 4 vezes por semana, quase todo dia, terça, quarta, tarde, venho quinta-noite e sábado à tarde. E aí, início eu não venho. Viajei, né? Fui semana retrasada, nós fomos lá para a fazenda, eu viajei. Fiquei lá hibernando, um pouquinho quando está embora. Fiz 3 empregadas na casa, uma era cozinheira e 2 limpadoras, me deixaram ali lavar a sola do meu tênis. E eu andava. Fiquei sem fazer nada, fiquei cansada, com vontade de pegar e voltar para minha casa. Uma saudade da casa espírita. Faltei quarta, faltei quinta e faltei sábado, 3 dias sem vir. Depois chegou na terça-feira, eu vim agradecendo todos os mentores, porque tinha voltado. Então agora, não é mais aquela obrigação que eu tinha no começo. Agora eu sinto falta. A casa me faz falta. É assim que acontece com vocês também, desses muitos que eu vejo todo nocinho aqui nas quartas-feiras. Por quê? Parece que não é nada, mas fica em casa faltando um dia. Fica vazio, falta alguma coisa, não foi completo. Não é isso que acontece? Por quê? Porque a gente participa do banquete espiritual, desse dever de estar aqui toda quarta-feira sem saber. Por quê? Quando estamos aqui, nós fazemos prece, nós prestamos atenção em coisas edificantes, fortalecemos o nosso espírito e doamos aquilo que nós temos de melhor no coração, sem percebermos. Utilizar. Eles guardam, ter recipiente no plano espiritual dessas vibrações de amor que a gente sente aqui na casa. A gente não percebe, mas sai de nós. E eles então aproveitam, eles têm alguém que precisa da nossa vibração e nós estamos auxiliando. É por isso que a gente sente falta. Fica um mês em casa sem vir à casa espírita. Além de perder um pouco da proteção, a gente tem esse probleminha, que a gente não trabalha as nossas emoções, as nossas vibrações, a nossa prece, né? Não trabalha no prol do próximo. É interessante isso, né? A coisa mais gostosa do mundo é fazer amigos, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Se a gente ajuda um companheiro, um vizinho, alguma coisa, um conhecido, um colega de trabalho, ou alguém da nossa família que nós não convivamos muito tempo com eles, você ajudou. O anjo da guarda dele fica assim, agradecido, e se torna nosso amigo quando nós precisamos, ele vem em nosso auxílio. É bom a gente ter amigos espirituais, muito bom. E conforme a gente vai estudando a doutrina, vai frequentando a casa com uma certa assiduidade, a gente vai desenvolver a sensibilidade, a intuição. Sem perceber, gente, sem perceber. Aquele negócio de falar assim, eu tenho que ir a médium, não é assim. Não funciona assim. O médium já é médium desde pequeno. Chico era médium de pequeno, Divaldo era médium de pequeno. A maioria já é médium de pequeno. Sempre foi médium ostensivo, né? Porque o médium, todos nós somos espíritos. Encarnados, mas somos espíritos, nós temos o nosso corpo espiritual. Mas como Dona falou, não entende esse negócio de ter 2 corpos, né? Você não entendeu? A gente está coladinho, o corpo físico ou o corpo espiritual, porque o espírito já existia. Quando ele vai encarnar, isso tudo eu estou falando aqui para vocês agora, no livro Missionários da Luz. Ele mostra ali. É feito um mapa do corpo físico. Tem engenheiros
biológico, no plano espiritual, que eles fazem, em cima das nossas necessidades, o nosso corpo físico. Se a gente foi bonito na reencarnação, e nós erramos muito, mas encarnação a gente vai ter um corpo que não seja tão caracterizado como o corpo físico, né, perfeito. Pode ser com um defeitinho, uma gordurinha aqui, uma barriguinha ali, um pelo aqui, outro pelo ali, né, etc. Mas é feito o desenho. Então, quando o espírito vai reencarnar, o que acontece? Ele perde consciência. Ele perde. Então ele fica um ovoidezinho. Mas todas as moléculas estão aqui, que vão formar um novo corpo físico. Quem forma o corpo físico é o espírito daquele que vai reencarnar. Então, quando começa a multiplicar as células no útero da mãe, ele cola. Ele cola ali naquele horário, por isso que a gente encontrou a dor. Porque desde a concepção, o espírito está ali, o que vai reencarnar. Você tira o corpo. Eu vi uma vez um vídeo, que você viu já há muito tempo atrás. Ai, dá uma aflição. Por quê? Porque eles colocam que nem um aspirador, mas para poder a criança não vai, o feto não vai passar ali direto, então eles vão cortando o organismo. E aí é assim, ó, o espírito vai fugindo, o máximo que ele podia fugir, de um lado para o outro, até que o médico coloca em cima dele aqui no lado. Então, é triste de ver. Quando fala assim, vem agora com aquele colocar, né, em votação a boca. Porque não viu um vídeo desse? Então, veja bem, quanta coisa que a gente tem que aprender. Tinha uns médicos, acho que ele deve encarnado, que ele fazia uma clínica de abortivo. Aí, quando saiu um vídeo desses aí que ele viu, não sei se foi ele que gravou, nunca mais ele foi. Depois ele foi um médico que foi contra quando ele viu que estava, eu falo, 12 semanas, o corpinho já está formado, já tem dedinho, uma mão, já tem assim. Só falta, acho que, respiração, coração, e bate com 2, 3 semanas já bate o coração. Então, é para pensar. É para pensar. E tudo tem uma razão de ser. E que a gente tem obrigações, e muitas vezes a gente acha que aqui, quando estamos encarnados, aqui não é nada. Não é nada. E no final tem um valor positivo ou negativo no plano espiritual. A gente não sabe analisar os prós e os contras. A gente não sabe nem os nossos defeitos, nós achamos que nós somos o quê? Temos uma auréola no alto da cabeça. Imagina, eu não faço isso. É porque não gravou. Se gravasse o que a gente fala, o que a gente faz, a gente ia ter vergonha da gente, não é? Tem uma história no Irmão X de um homem que ele era tudo para ele estava bonito, tudo. Ele não via coisa positiva em nada que conversasse com ele, tudo ele tem defeito. E a esposa falava para ele: analisa o lado positivo, não é assim. Os filhos também falavam, mas depois cansaram, nem conversavam com o pai, por causa disso, tudo. Para ele estava tudo, até as coisas boas que aconteciam, só um dia, viu? Você vai ver amanhã no palco. Aí ele desencarnou. Quando ele desencarnou, ele foi obrigado a refletir. Como ele foi na vida? Sentou naquela cadeirinha antiga, lá com um telão na frente e tal.
E a memória dele do perispírito dele foi colocada ali. Ele ficou com raiva dele. Imagina, ele ficou com raiva dele. Como é que eu pude fazer um negócio desse? Ele não via que ele era assim. E nós fazemos isso. Nós não sabemos nós somos. Imagina, fulano que entendeu mal. Fulano que não levou aquilo para o lado negativo. Então, vamos analisar nossa vida. Nós temos obrigação de desenvolver o moral, porque o dever ele está diretamente ligado à nossa evolução moral, à nossa religiosidade. O que eu já faço de bom no meu coração? Já melhorei a minha fé em Deus. Eu já melhorei e mordo a língua, não falo mais palavrão. Eu já me acostumei a fazer o evangelho no lar uma vez por semana, pelo menos naquele horário direitinho, como a casa espírita de cima. Gente, eu fiquei 8 anos fazendo evangelho sozinho. Limpou toda a minha casa. De repente meu marido veio, meus filhos vieram e foram depois casar, fazendo a casa deles. Tive uma vizinha que teve um dia meio atrapalhado essa semana e discuti um pouco com a porteira do nosso prédio. Meu marido é síndico, mas ele está envolvido com uma construção que vai ter lá na portaria. Ele não estava em casa, eu estou com a campainha. A netinha dela chegaram. Ela falou assim: eu estou cansada de tudo. Eu falei assim, deixei ela desabafar, ela falou tudo, e aqui eu pedindo a Deus que pudesse ter uma palavra para falar para ela, para deixar ela mais calma. Aí ela falou, eu falei para ela assim: não leva as coisas tão a sério. Às vezes a gente tem dias que a gente não está bem, a gente fala com um jeito que não queria, o outro não queria escutar, não analisou corretamente. Fiquei conversando uma meia hora com ela, no corpo do meu apartamento. E aí, daí a pouco ela falou: tem que levar no hospital, não sei o que para ninguém. E ela subiu. A menina é uma coisa linda. Eu falei: o anjo você tem na tua casa. No dia seguinte ela ligou lá em casa, igual você, no telefone. Então eu disse: eu não dormi essa noite. Marcelene, não sei o que eu faço, o senhor está aí? Primeira pergunta que eu falei: não fui no escritório. Mas o que você quer? Que ele mandou a empregada embora? Aí ele telefonou e ele falou assim: não, e aquele desse uma advertência, então você fica sossegado. Que ele já deu a advertência, porque ele ontem entrou e ela veio falar, e eu falei para ela assim, e ele falou para ela assim: você o negócio tudo foi porque ela colocou o lixo, não pôs no latão, porque a outra já tinha recolhido o lixo e achou que estava cheirando o latão. Imagina, olha por quê. E ela, então o que ela pensou? Eu vou colocar fora do latão, que é mais fácil para ela pegar, né? E o latão estava aberto por causa do cheiro. Ela estava mantecando os apartamentos. E o negócio todo foi porque a bendita da porteira falou assim para nossa casa: você tem uma mãe complicada, a mulher está com você tem uma mãe complicada, você tem uma filha também, que a filha dela tem um certo retardo, ela é uma moça de uns 30 e poucos anos. Você tem a tua netinha que você está tomando conta aí para teu filho e a tua nora. A menina é uma graça, um bonequinho tem, acho que não fez quase 2 anos, tem 2 anos, andando para lá e para cá, uma sacolinha do mercado que ela levou, carregando, mas é uma graça, menina. Eu falei: eu hoje eu volto para casa. Ela falou: pois é, eu fico às vezes atrás dela, não dá tempo nem eu fazer o serviço. Eu falei: para essa loucura de serviço. Quanto para a tua neta, porque passa tão depressa.
Eu sei que eu falei com ela, falei para ela que deveria desaversar, falei, olha, não fica pensando terço, essas coisas daquele cartão. Não, conversa com Deus, pede ele forças, pede ele, assim, rapidinho, 5 minutos eu falei, mas faça. Faça. A mesma coisa eu falei com o pai da minha nora, porque nós estamos a fazer. Eu falei, Júlio, você fala assim, né? Senhor, obrigada por esse dia, de força, de saúde para poder trabalhar, tem muitos empregados, para dar o emprego para todo mundo. Então eu ensinei ele, quando você vai deitar, você fala. Aí no dia seguinte, nós fomos tomar café, ele já estava na mesa assim, ele falou, é assim que você me ensinou, né? Ele fez a prece lá rapidinha, bonitinha. Eu falei, então assim, de todo o coração tem que falar. Gente, tem que fazer isso. Eu aprendi isso com o paizinho, Hugo. Faz alguma coisa durante o dia, deu certo? Obrigada, Senhor. Não precisa mais nada. Ou tem alguma coisa muito importante para fazer? Senhor, me dá força para eu conseguir fazer as coisas direito, para ter sucesso. Tem que fazer isso. Tá? Isso daí é vivência nossa. E vai o quê? Fortalecer o nosso moral, fortalecer o espírito eterno que somos. E vai nos auxiliar nos momentos que nós precisamos. Tá? Então esqueça essa historinha que é bonitinha, como é que é, se não me engano, ajuda inusitada, se não me engano é isso. Procura lá no momento.com.br. Nós temos um programa de rádio todos os domingos, tem uma equipe na rádio. Na Rádio Londrina, 560 kHz AM. Das 8h30 da manhã nos domingos até as 9h30. A gente vai mais ou menos até 9h20, depois tem uma gravação do Dr. Zé Antônio, que foi ele que iniciou o programa de rádio. Eu fui a segundona. Era na época na rádio, lá, né? Era na estrada, lá perto da UEL. Tem uma rádio lá, evangélica. Os evangélicos compraram uma das escritas. Então nós fazemos uma rádio Londrina, que é a sede da rádio Londrina, bem no centrão de Londrina, ficou mais fácil agora. Muita paz a todos, obrigada por vocês estarem aqui. Nós vamos convidar as companhias menos fascistas, não estou vendo Catarina hoje.